Fala pessoal, tudo bem? Que Jedi Donai Neto falando. Opa, não é para tudo isso. Mas aí, ó, estamos caracterizados para falar o que hoje? De Star Wars, né? Isso mudou a vida da cultura pop no mundo inteiro, desde a década de 70 até hoje. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse fenômeno de bilheteria e de cultura. Solta a vinheta! Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos, acompanhando os nossos vídeos, o nosso canal. E hoje, obviamente, a pedido de muitas pessoas, principalmente aqueles que me conhecem, solicitaram para que a gente fizesse um vídeo aí falando um pouco de Star Wars. Obviamente, é um tema tão complexo e envolve tantas questões que eu não vou ficar aqui me delongando muito sobre os detalhes de cada filme, cada história que ocorre entre os filmes. Mas o nosso papel aqui hoje é dizer um pouquinho sobre a influência disso na cultura pop, né? O que isso formou, inclusive, de personalidades, de pessoas, né? De estigmas aí da sociedade. Tem muita coisa que hoje a gente usa referência de Star Wars por conta dos filmes, obviamente. Mas, relembrando, e cabe nós aqui fazer um pequeno registro, né, são 9 filmes que eles falam de canônicos, né? São aqueles que estão realmente dentro das grandes telonas e que cumprem aí o papel de dizer desde o comecinho da história até mais ou menos como ela chegou no ano passado, que são os 9 filmes elaborados na sequência aí do episódio 1 ao episódio 9. Muita coisa aconteceu entre uma coisa e outra, mas, obviamente, o divisor de águas foi lá em 1977, quando o George Lucas, criador da saga Star Wars, lançou o primeiro filme, que, na verdade, já começou como episódio 4. Pois é, pessoal, a série toda começa pelo 4. E isso gera uma confusão até hoje nos não iniciados. A gente brinca que tem muita gente aí que não entende o universo Star Wars, até por culpa do próprio universo Star Wars, que ele é picado, né? A gente teve aí os episódios 4, 5 e 6, depois é que vieram os episódios 1, 2 e 3, ali no finalzinho da década de 90, comecinho dos anos 2000, e mais recentemente, aí de 2015 para cá, vieram os episódios 7, 8 e 9. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Esse filme ou essa série, grande série de filmes, mudou a cultura pop de todo o planeta e a gente tem muitas referências para falar a respeito disso. Mas eu gostaria de me apegar a algumas situações aqui que eu acho que, para mim, pelo menos, são muito importantes e que eu acho que isso também mudou a vida de muitas pessoas. Star Wars é uma ficção científica, obviamente, né? Trata aí de um mundo, né, numa galáxia muito, muito distante, porém, que fala de assuntos muito cotidianos, né? Toda aquela dicotomia entre o bem e o mal, né? Todas as questões filosóficas entre o lado negro da força e o lado da luz da força, os guerreiros Jedi, que faz uma alusão muito forte aí a toda a cultura japonesa, de samurais, o próprio Darth Vader, né, o vilão mor aí da série, ele tem toda uma característica das suas armaduras, lembrando os samurais. Lembra dos samurais, pessoal? Então, se você pegar e dar uma pesquisadinha, tem uma similaridade muito grande com a armadura do Darth Vader. E toda a cultura. E muito importante, lá naquele final da década de 70, falar de espiritualidade. Porque essa história da força nada mais é do que você discutir nos dias de hoje as questões espirituais, né? Há vários personagens que trafegam dentro desse universo, mas principalmente os mestres lá, os mestres Jedi, falam muito disso. Obi-Wan Kenobi, o mestre Yoda, né? E depois o próprio Luke Skywalker, Anakin Skywalker, que era o seu pai. Enfim, não quero fazer confusão na cabeça de ninguém, principalmente daqueles que não assistiram ainda. Se é que é possível ter alguém que não assistiu Star Wars. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pois é. Mas aí, são 9 filmes, bilhões e bilhões de dólares arrecadados, um público de milhões de pessoas no mundo, grandes devotos disso, né? Pessoas muito famosas e conhecidas que adoram Star Wars e vivem Star Wars.
e é uma ilha de fantasia dentro da cultura pop, que vem hoje, inclusive agora, sob a tutela da Disney, né? A Disney comprou os direitos autorais da Lucasfilm, né? O George Lucas, como eu falei, foi o grande inventor dessa saga, dessa série, criou a empresa Lucasfilm e depois a Lucasfilm foi vendida para a Disney, que deu agora um pontapé inicial nessa nova fase do Star Wars. Então ali tem, além desses 9 filmes, filmes intermediários, séries no Disney Channel. A última foi a do Obi-Wan Kenobi, que mostra aí toda uma situação que ocorreu depois do episódio 3, antes do início do episódio 4, né? 10 anos antes de um e de outro, ali no meio do caminho, entre o 3 e o 4, mostra o Luke Skywalker criança, a princesa Leia criança e o Obi-Wan enfrentando novamente o Darth Vader, que é uma cena muito bacana aí, para quem ainda não assistiu a série Obi-Wan, assista. Mas volta a insistir. Esse é um tipo de filme, ou é um tipo de, vamos dizer assim, trilogia, são 3 trilogias aí dentro dessa sequência de 9 filmes, que precisa ser vista, revista, né? E aquilo, como por exemplo, é ópera, né? Ou você ama ou você odeia Star Wars, não tem meio termo, é mais ou menos legal, não tem. Ou você se apaixona ou você não gosta, e aí faz parte. Mas a gente está aqui hoje para poder falar dessa história, do quanto isso mudou a cultura pop. Vamos recapitulando, lá no finalzinho da década de 70, esse filme na verdade chegou no Brasil por meados de 78. Eu, naquela época criança, assisti esse primeiro episódio com o meu pai no cinema. Foi um momento muito marcante. Aliás, eu acho e recomendo que os pais possam ainda fazer isso com as crianças, levar seus filhos ao cinema. A cultura do cinema hoje ela é tão importante quanto a cultura do livro, quanto a cultura das músicas, né? Eu acho que esse tipo de coisa passa-se muito de pai para filho, né, de geração para geração. E naquela época, junto com esse filme de Star Wars, outros grandes filmes aí que marcaram a época também estavam no cinema, Superman, né, entre outros. Então a gente gosta muito de fazer essa marcação aí, né, essa observação, para que todos possam manter essa cultura viva, porque a cultura do cinema, apesar dos streamings, dessas redes todas que estão chegando, estão acessando para a gente muito conteúdo, eu acho que a boa e velha telona é insubstituível, né? Aquela sensação da sala de cinema, aquele telão, o som ambiente, eu acho que realmente é uma coisa insubstituível. Mas ali no Star Wars, naquele cenário, 78 ali, a gente vivia no Brasil uma ditadura militar, um regime militar de exceção, e aquilo teve um impacto também importante neste quesito. Por quê? O filme, para quem lembra dele, trata justamente disso, do Império Galáctico, né, que o Darth Vader é o grande, vamos dizer assim, articulador do mal, né, naquele momento do filme, ou dessa parte da história, enfrenta os mocinhos, que são os rebeldes, né, que querem trazer a democracia, que querem trazer a paz para a galáxia. Cada um dentro do seu mundo aí, ou do seu ponto de vista, defende as suas bandeiras. O Darth Vader defende o lado negro da força, poderes ilimitados, e que a moral, ou pelo menos as questões do bem, sejam suprimidas em nome do poder, e o pessoal que é da Aliança Rebelde faz de tudo para quebrar essa questão aí da hegemonia do mal. Então, Star Wars trata basicamente disso, principalmente no comecinho dele, a luta do bem contra o mal, sabres de luz, né? Esse foi um recurso muito que causou muito impacto na época, né? O George Lucas não tinha ferramenta tecnológica para desenvolver aquele filme naquele momento. E mesmo assim ele saiu criando sabres de luz, criando os efeitos, né, de abertura e fechamento de portas automáticas dentro das naves espaciais, batalhas no espaço, coisas ainda um tanto quanto difícil de explicar, porque nos primeiros filmes você tem explosões no espaço, e a gente sabe que no espaço a gente não tem oxigênio e muito provavelmente você não tem aquele efeito visual que a gente vê de explosões nos filmes do Star Wars, principalmente na primeira trilogia. Mas até aí era o que tinha, né? George Lucas fez mágica ali e, obviamente, aquilo se transformou num grande sucesso. Mas tem uma coisa muito peculiar que quase ninguém sabe. O George Lucas achava que o filme seria um fracasso. Tanto que ele não foi na estreia do filme.
Ele terminou o filme foi distribuído e ele pegou e foi sair de férias. Ele não quis ver o fracasso que seria o filme. Lei do engano, a coisa realmente estourou, foi um grande sucesso. Além desses episódios que foram lançados no finalzinho da década de 70 e começo da de 80, vieram os demais. Mas tem um ponto que é muito bacana, que eu gosto muito, que além desse que eu falei para vocês, daquele momento histórico, é poder tratar essa questão da espiritualidade, né? Quando os mestres Jedi ensinam o Luke Skywalker a ser um Jedi, há cenas ali e, vamos dizer assim, conteúdos que são muito particulares dessa questão da espiritualidade. Mostrando para o Luke, que é um recém-Jedi aí que está se formando, é um Padawan, né? Que a gente fala dentro da temática Star Wars, né, que toda aquele criança e jovem que está sendo treinado para ser um Jedi é um Padawan, né? Então ele, na condição ali de Padawan, acaba recebendo as instruções sobre o que é a Força. A força, gente, nada mais assim, de uma forma bem chula e bem simples, é o que a gente entende por espírito, né, ou pela espiritualidade, né? A força é o que domina o universo, que domina o corpo das pessoas. E tem uma cena muito bacana ali do Mestre Yoda, que ele fala exatamente isso, né? Ele pega no Luke e faz exatamente isso. Ele falou: nós não somos essa rude matéria, nós somos seres espirituais iluminados, né, que transcendem essa questão da matéria. E isso dito ali, no final da década de 70, por um país absolutamente consumista e capitalista como os Estados Unidos, venhamos e convenhamos, foi um grande choque, uma grande mudança de paradigma no cinema, né? Então toda a temática dentro de Star Wars vai nesse caminho, tratando do bem contra o mal. E, principalmente, um fato muito importante dentro de todos os filmes: ninguém é absolutamente mal ou absolutamente bom. Há sempre a busca pelo equilíbrio, e isso é muito bacana. A história do Anakin Skywalker, que é o personagem que depois vira para o lado negro da Força e se transforma no Darth Vader, fala justamente disso. Por questões de medo, paixões e rancores, ele vai para o lado sombrio da Força. Mas isso não quer dizer que lá no final ele não possa se resgatar, ele não possa se recuperar dos feitos negativos que ele tenha cometido. E o próprio filho, que é o Luke Skywalker, consegue essa redenção do pai no final ali do episódio 6, né? Então a gente tem toda essa questão aí do Star Wars, que é muito importante, da espiritualidade, do bem contra o mal, de mostrar que na vida, no fundo, o que a gente precisa buscar é o equilíbrio, e o Star Wars mostra isso como ninguém. As questões da cultura pop acabou virando paródia para uma série de filmes. Quem nunca assistiu um filme onde no meio ali do roteiro alguém fala: olha, fulano foi pro lado negro da Força, olha, fulano é o Darth Vader, olha, agora você é um Jedi, né? O próprio cinema começou a usar Star Wars como referência para os filmes que foram vindo aí de vários temas e assuntos, né? Então Star Wars fez esse paradigma, né? Dentro do âmbito da cultura pop, da tecnologia. Muitos recursos tecnológicos da Lucasfilmes foram depois replicados e aprimorados, né? George Lucas é um gênio da arte nesse sentido. Muitos até falam que ele é um péssimo diretor, mas é um excelente produtor e roteirista, né? Mas a Lucasfilmes também deixou sua marca aí no mundo do cinema, mudando do ponto de vista tecnológico todo o conceito de filmagem, principalmente no que diz respeito a ficção científica. Então Star Wars, pessoal, é basicamente isso. É a história de uma família Skywalker, né, que começa ali com Anakin Skywalker, que depois ele tem um casal de filhos, né, de gêmeos, que é o Luke Skywalker e a Leia. Depois eles crescem, cada um segue seu caminho. Esse Darth Vader acaba se redimindo, morre nos braços do filho, reconhece os erros, o filho segue seu legado, o filho, que é o Luke Skywalker, também tropeça, porque ele tem um sobrinho, que é filho da Leia, e acaba se tornando também depois um Jedi, e vai para o lado negro da Força, por conta dessa mágoa, por conta de toda essa situação envolvendo o Jedi, e essa maravilha de saga trata de vários aspectos da cultura e das questões humanas, né? Então essa da espiritualidade, o bem contra o mal,
E tem um ponto importante também, que eu gosto sempre de destacar em todo o universo Star Wars, é a questão da política. Pois é, rapaz, no Star Wars falamos de política, falamos da defesa da democracia, do império, das questões ditatoriais, né? O chanceler Palpatine, que é o grande vilão e mentor do mal aí do Darth Vader, que acaba convertendo o Anakin Skywalker para o lado sombrio da força, né? O senador Palpatine acaba se virando, né? Virando o imperador Palpatine, e que no fundo, mais cedo ou mais tarde, se mostra ser o Darth Sidious, né? Então é um grande gênio do mal ali. E envolve toda a política daquele universo, daquela galáxia Star Wars, para poder suprimir a democracia em nome de um poder, em nome de conduzir aquilo com mão de ferro, né? Matando pessoas, acabando com todos os regimes democráticos, e a luta dessa aliança rebelde que vem se estabelecendo e depois muda um pouco de nome, tudo, acaba focando dentro disso, de recuperar a liberdade do universo, da galáxia, dos planetas, e restituir a democracia, né? Há um diálogo muito bacana no final ali do episódio 3, que é quando o Anakin Skywalker já está ali naquele processo de virar realmente o Darth Vader, quando ele enfrenta o Obi-Wan Kenobi. Ele, Anakin Skywalker, fala para o Obi-Wan, eu estou com o meu novo império, né? E aí o Obi-Wan fala para ele, se você acha que isso é um império, morreu aqui o meu amigo e você está matando a democracia, porque nós, Jedis, defendemos a república e a democracia. E tem várias cenas ali, vários momentos dentro de todos os filmes que falam sobre a questão política, as disputas políticas, o Senado Galáctico, enfim, cada planeta tem seu senador. É um negócio, é uma analogia que foi feita ali pelo George Lucas com essas condições políticas, tem muito a ver ali com aquela década de 70, que a gente tinha e vivia ali muitos regimes ditatoriais no mundo, e o George Lucas soube costurar muito bem a ficção científica, as questões políticas, as questões espirituais e religiosas, e fazer o que ele fez do ponto de vista cinematográfico. Pessoal, basicamente era sobre isso que eu queria falar. Óbvio que Star Wars, você entra no YouTube, você vai ver dezenas de canais dedicados a Star Wars, dedicados a essa temática, comentando filme a filme, episódio a episódio, série a série, cada filme canônico que eles chamam, né, que a galera chama, os que não são canônicos, a literatura, os livros, os desenhos, enfim, tem muito material. Então, se você curtiu esse tipo de conteúdo, a gente sempre pede para você se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos, né? Porque se a força está com você, você precisa curtir nossos vídeos, né? Vamos ajudar aqui o Jedi Donai a propagar e a divulgar mais os nossos vídeos aqui do canal. Esse era um vídeo que muita gente pediu, queria agradecer muito aí os pedidos que vieram. Nosso canal aí está atingindo quase 5.000 inscritos, o que me deixa muito feliz, né? Fazer isso hoje, do ponto de vista de conteúdo no YouTube, não é uma tarefa muito fácil. A gente começou recentemente a dar uma profissionalizada nos nossos conteúdos, e aí a gente já está tendo resultados, né? Estamos com praticamente aí 5.000 inscritos, mais ou menos aí na data da publicação desse vídeo que a gente está fazendo sobre Star Wars. Mas, pessoal, é isso aí. Star Wars é uma história sem fim, né? Muita coisa ainda virá, muitas gerações ainda virão e falarão sobre Star Wars, mesmo depois das nossas. As nossas crianças estão aí. Tento passar isso também para minha filha, de alguma forma, de vez ou outra curte o Bebê Yoda, né? Bebê Yoda é uma figura que surgiu agora no Mandaloriano, né, que é uma nova série aí falando do Star Wars. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é filho do Yoda, mas é da raça do Yoda, né? Ele chama Grogu dentro vamos dizer assim, da série do Mandaloriano, e aí a gente tá aqui passando para vocês. Beleza, pessoalzinho? Muito obrigado por tudo aí. E a gente espera vocês aí nos próximos vídeos, tá ok? Muito obrigado, que a força esteja com vocês. Fui!